A melhor forma de nós nos aproximarmos de Deus é Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje nós vamos tratar a união, a comunhão com Deus. E a verdade é que todos nós ansiamos por essa comunhão, ansiamos por nos aproximar de Deus. O que acontece é que normalmente, não em todos os casos, mas normalmente esse anseio, esse desejo se torna mais forte quando nós enfrentamos na vida algum tipo de dificuldade, de problema. Não é regra geral, mas normalmente quando a dificuldade surge, nós sentimos de maneira mais intensa essa necessidade de comungar, de estar mais próximos de Deus. E aí a gente começa a vasculhar a gaveta para saber que dia que tem missa, quando é que a congregação se reúne, que dia que tem palestra, passe no centro espírita ou qualquer outra religião. A gente começa a procurar isso com mais ardor, com mais interesse, quando surgem as situações de dificuldade. E até aí, nada de errado. A dificuldade é sim um caminho para que nós nos aproximemos de Deus. Afinal de contas, somos filhos, somos filhas e não há nenhum problema em a gente procurar o Pai quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Acontece que, quando a gente faz esse movimento, normalmente nós buscamos as expressões de fé para que elas sirvam de caminho para que nós nos aproximemos de Deus. E a fé é importante. Só que é preciso nos lembrar que a fé pode se transviar, a fé pode se converter em fanatismo. E a gente vê exemplos disso na nossa atualidade. Então, como é que a gente pode entender esses elementos da fé para prevenir que a gente tome um caminho errado na hora de fazer uma opção de fé com um desejo legítimo de nos aproximar de Deus, de buscarmos uma elevação espiritual, de conquistarmos algum aspecto de religiosidade? Bom, a fé tem vários veículos de expressão. A oração, o estudo, os trabalhos ritualísticos, formais, dentro de qualquer instituição, aquelas atividades que são práticas de uma determinada corrente religiosa e todas elas têm seu valor. Eu gosto sempre de mencionar que a minha visão sobre religiões é como uma montanha. Cada face é uma religião, todas elas apontam para o alto. O que precisa é que a pessoa se predisponha a escalar, seja em que lado que ela tiver, ela se elevar. E esses elementos, a oração, o estudo, o trabalho dentro do campo religioso, eles são elementos importantes. Eles também ajudam no processo de aproximação com Deus e, nesse processo, a gente obter o que nós precisamos de consolo, de esperança, de esclarecimento, porque o Pai não desampara ninguém. Aliás, no Evangelho está dito que qual pai cujo filho pede pão e ele dá uma pedra? Se os pais humanos não respondem dessa forma, nós não podemos imaginar que nosso grande Pai responderia de uma maneira menos misericordiosa do que os pais humanos. Okay? Então, Deus responde. Agora, existe uma forma de expressar a nossa fé que é muito mais eficiente do que qualquer outra. Essa realmente nos coloca muito mais rapidamente e facilmente em contato com Deus, com aquilo que a gente pensa de espiritualidade, demos o nome que quisermos, tá? Mas nos coloca com essa comunhão muito mais rápido e muito mais facilmente. Essa forma, e aí sem desmerecer, oração é importante, estudo tem seu papel, o trabalho também ajuda, mas a forma mais eficiente é o serviço no bem, o auxílio ao próximo, o exemplo de perdão, a gente, de fato, servir alguém com propósitos nobres e buscando realmente auxiliar aquela pessoa. O serviço no bem é
o mais eficiente elemento de expressão da fé para que nós nos aproximemos de Deus. E ele previne muitos equívocos. Porque se a nossa preocupação é realmente fazer o bem, contribuir, perdoar, amar, nós nos prevenimos contra aqueles desvios que podem perverter a nossa fé. Além do mais, quando nós nos predispomos a servir, a atuar no bem, o que acontece é que a gente estabelece meio uma sintonia com o que é o grande propósito do Criador, que é que seus filhos cresçam, que eles se desenvolvam, que eles se aperfeiçoem, que eles sejam felizes. Então, quando a gente está ajudando o outro, quando a gente está perdoando, quando a gente está compreendendo, quando estamos amando, nós estamos com uma sintonia mais profunda com Deus. E é natural que, através dessa sintonia, as bênçãos do alto podem fluir de maneira mais tranquila. Podem chegar do alto até a gente, porque não vão parar em nós. Vão alcançar também aqueles que nós estamos assistindo. Quem de nós já não teve essa experiência e quem não teve, eu recomendo. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente se predispõe assim, vamos ajudar alguém que às vezes está numa situação pior do que a gente. E no processo de ajudar o outro, a gente ganha perspectiva, a gente tem entendimento, a gente percebe que coisas podem ser feitas, que a nossa situação não está tão ruim assim, que a gente, mesmo passando por dificuldades, a gente ainda pode ajudar alguém, e aquilo é como se clareasse a nossa mente, a nossa visão. É exatamente o resultado desse mecanismo, da gente utilizar a maneira mais eficiente de nos aproximarmos de Deus, que é a fé operante, mas no sentido do serviço no bem, na atividade em favor da caridade, seja ela moral, material, mas também aquela que às vezes a gente não entende como caridade. O perdão das ofensas, o auxílio, que às vezes exige que a gente se posicione, mas a preocupação com o outro. Então, de todos os elementos que podem nos aproximar de Deus, de todas essas expressões positivas e legítimas de fé, o elemento mais eficiente, mais rápido, para que possamos promover uma aproximação com Deus é o serviço no bem. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19, e registra: assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiam suas almas ao fiel Criador, dedicando-se à prática do bem. Emmanuel intitula o seu comentário da união com Deus. Basta que o sofrimento nos alcance de leve e sentimos-nos para logo necessitados da assistência divina. Ainda quando filosofias negativistas nos tenham desfigurado o raciocínio ou a palavra, se o perigo nos ameaça, secreta intuição nos afirma que Deus zela por nós e para Deus nos voltamos de imediato. Enquanto isso ocorre, vale pensar na forma aconselhável e justa de nos encomendarmos ao Criador. De certo que muitas maneiras existem de preparar semelhante ato de confiança, tais como a oração que sublima e o estudo que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. Entretanto, o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai que está nos céus é aquele da prática do bem. Não nos iludamos, mas dia menos dia todos sofrem. Há, contudo, quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Convençamo-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achemos, que o processo exato de nos encomendarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir sempre e sempre em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Uma página muito profunda de Emmanuel, nos ajudando a mergulhar nessa camada de como nós podemos nos aproximar de Deus, qual é a maneira mais eficiente, o ponto central, que é o serviço no bem. E o desafio para hoje é
nos aproximarmos de Deus. Como? A gente vai olhar para a nossa vida e tenho certeza que pode ser numa atividade social, dentro de um supermercado, a gente está passando por um estacionamento, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, nós vamos encontrar oportunidades de servir no bem. Seja uma desculpa, um auxílio, um perdão, uma compreensão, cada um vai escolher aquela oportunidade que está diante de si. Mas vamos aproveitar essa oportunidade entendendo que esse é um passinho, uma forma de nos aproximar do Criador. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!